Bom, muito bem. O que eu procurei na mentalidade revolucionária não foi uma constante histórica. Aqui tem uma pergunta de se o estudo da mentalidade revolucionária não é desse tipo. O que eu procurei não foi uma constante histórica. Foi a redução, de um discurso aos seus elementos lógicos permanentes. Ou seja, eu estou apenas averiguando que várias pessoas em diferentes épocas disseram a mesma coisa. Eu não estou procurando um a priori. A mentalidade revolucionária não é uma coisa que está a priori e antes dos acontecimentos e que vai determinar o que as pessoas pensam. Não, eu estou apenas vendo que várias pessoas pensam da mesma maneira, por motivos que podem ser os mais variados e que usam sempre as mesmas chaves lógicas. Quer dizer, essa é uma conclusão a posteriori, tá certo? E baseada tão somente na análise de discurso. Quer dizer, note bem, o estudo da mentalidade revolucionária não é estudo de causas. Eu não estou procurando a causa do que quer que seja. Eu só estou perguntando o que é. Quer dizer, eu estou tentando descrever um fenômeno tal como ele se apresenta. Para isso, naturalmente, eu tenho que reduzi-lo, tá certo, aos seus elementos mais típicos e característicos. Portanto, aqueles que mais frequentemente vão se apresentar. Tá certo? Então, através da análise de discurso, você observa realmente que aquelas famosas 3 inversões, elas sempre aparecem no meio, vamos dizer, de uma variedade de discursos revolucionários diferentes. Ou seja, neste ponto, essas pessoas pensam igualzinho. Por que elas pensam assim? Eu não sei. O que as induziu a pensar assim? Eu não tenho a menor ideia. É como se fosse, vamos dizer, um estudo de estilística, onde você, observando os escritos de um sujeito, você observa, por exemplo, certas figuras de linguagem que são recorrentes, né? Certas construções frasais que são recorrentes. Então, isso nada tem a ver, vamos dizer, com a criação do objeto abstrato, que você vai encobrir, né, os fatos existentes. Quer dizer, a mentalidade revolucionária não é um outro fato que se sobreponha explicativamente aos fatos existentes. Na verdade, ela não explica nada. Na verdade, ela é um enigma, se você pensar bem, né? Quando você termina de perceber quais são as constantes da mentalidade revolucionária, você pergunta, mas por que as pessoas pensam assim? E você não tem resposta. A única resposta possível é assim, as pessoas porque elas querem pensar assim. Tem uma outra pergunta aqui. É claro que o caminho correto da educação seria esse, formar pessoas para pensar, né, formar sábios, etc. Só que, enquanto isso, o mundo enlouquecido vai para frente, eles continuam destruindo as coisas. Né? Ao mesmo tempo que nós nos formamos, não é necessário já começar agora a usar uma espécie de cura homeopática, ou seja, combater o mal com o próprio mal, com aquele você citou uma expressão de Hegel que ele usa na fenomenologia do espírito, né? O poder do negativo. Essa coisa de nós denunciarmos a negatividade daquilo que está sendo feito, né? já se começar a falar alguma coisa, até que ponto isso nos reduziria a ficar igual a eles, nos faria de nós revolucionários. Entende a minha perplexidade? Tem a parte construtiva, mas tem também a parte destruidora. Nós precisaríamos entrar também numa atividade de destruir essa loucura que está aí. Aqui é uma pergunta que, se, vamos dizer, a par de um projeto educacional que vise a criar sábios, não seria preciso também uma atividade crítica e destrutiva, certo? Voltada contra todos esses elementos danosos da cultura moderna? Eu digo, mas é claro que é. Agora, a diferença entre isso e a atividade revolucionária é que, no nosso caso, a tarefa do trabalho do negativo, como diz Hegel, ele visa somente a destruir uma coisa e não implantar outra em lugar. O trabalho do negativo imposto pelo revolucionário é o seguinte: eles têm um projeto de poder específico, quer dizer, eles têm a parte positiva, construtiva, que eles mesmo chamam a construção do socialismo. Então, o trabalho do negativo visa apenas a fazer com que a construção do socialismo surja quase que naturalmente da destruição das instituições existentes. Mas eles têm um objetivo positivo. Não tem um objetivo nenhum, não tem um projeto de civilização nenhum. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo: se você vê um sujeito de 3 anos e você vai lá e faz ele parar com isso, ele tem o direito de perguntar para você, mas o que você propõe em lugar disso? Você precisa ter uma proposta alternativa? Não. Você se opõe ao mal simplesmente porque é o mal. Você não precisa dizer para você, em vez de uma menina, ele poderia estar jogando xadrez,
jogando futebol, não precisa dar uma sugestão. Quer dizer, eu acho que você denunciar o mal é obrigação inicial, mesmo que você não tenha proposta nenhuma, e sobretudo, quando você se abstém propositadamente de ter propostas de escala universal. Eu acho que nenhum ser humano tem o direito de fazer propostas de escala universal. Nenhum ser humano tem o direito de achar que ele sabe o que é bom para todo mundo. Mesmo e sobretudo quando você está convencido de certas verdades elementares, mesmo aí você sabe que você não pode impor isso ao outro. Porque a verdade mais sublime, né, se ela é imposta de fora, ela não vai funcionar. Ela não vai ter na alma daquele sujeito a mesma função que tem em mim. Ela vai ser outra coisa. Está entendendo? Aí o sujeito está querendo ser Deus, quer dizer, está querendo pegar a sua perfeição e vestir, a sua suposta perfeição e vestir como no outro, como uma camisa de força. Quer dizer, uma coisa que tem um educador espanhol que diz o seguinte: a educação é uma arte de resultados imprevistos. Você nunca sabe exatamente qual o resultado. Agora, se o meu objetivo é fortalecer pessoas humanas, eu não sei o que elas vão ser no final da educação. Eu não estou predeterminando isso. Eu não tenho a menor ideia do resultado. Eu só sei que esse resultado vai ser bom. Agora, se você já tem um modelo que você quer adequar às pessoas àquele discurso, àquela conduta, etc., etc., e você vai impor isso nelas, bom, aí é outra coisa completamente diferente. Então, quer dizer, o nosso trabalho do negativo é negativo mesmo. Tantas pessoas no Brasil às vezes me criticam por causa disso. Falam, não, você só fica descendo o cacete, você não propõe nada. Fala, Deus me livre de propor alguma coisa. Eu não sei o que é para fazer. Eu só sei que não é isto. Agora, o que é para fazer? Fala, escuta, o Brasil tem 180 milhões de habitantes. Você acha que eu posso pensar no lugar de todos eles? Se você eliminar as correntes mais destrutivas, o resto da população acaba achando uma solução para isso ou para aquilo. Isso não é previsível e não é pré-moldável. Mas eu não preciso ter um modelo de sociedade. Por exemplo, para combater a criminalidade. Temos 50 mil homicídios por ano. Bom, nós temos que acabar com essa putaria. Eu digo, o que vem depois? Eu não sei. Qualquer coisa será melhor que isso, né? Mas isso já não é bom, então. Como é? Isso já não é bom, quer dizer, a consequência do que isso, sabe? Aquilo ali, o que está acontecendo não é bom, nós temos que eliminar. Agora o que vem depois. É mesmo assim, se você vai curar a doença de uma pessoa, você precisa ter uma proposta alternativa. Lá, doutor, o senhor vai me curar dessa doença, ela tem me mantido ocupada, eu vou curar, eu não vou saber o que fazer, como é que eu vou ocupar meu tempo depois? Não tem sentido isso aí, é? Então, o trabalho negativo feito pelos revolucionários, ele é só uma preparação à atividade construtiva que vem depois, que é a construção do seu poder. Não é isso? Mas, finalmente, eles ocultam sua proposta afirmativa. Sim. Porque se eles dissessem do princípio, a gente não apoiaria eles. Né? Claro, que alguém está lembrando que, em geral, os movimentos revolucionários ocultam a sua proposta positiva. Sempre fazem. Quer dizer, eles parecem que estão apenas combatendo o mal, e não que eles estão já com uma proposta para depois. Mas essa proposta existe, e é a construção dela que orienta a seleção das várias negatividades, das várias atividades destrutivas. Que eles querem destruir isto ou aquilo, por quê? Porque a destruição disto implicará a construção de um outro tipo de poder. Agora, se nós, eu pelo menos, quando me dedico ao trabalho do negativo, eu não estou com proposta de poder nenhuma. Por exemplo, eu acho que tem que destruir as Farc. O que nós vamos pôr no lugar dela? Eu não tenho a menor ideia. E, sobretudo, garanto que eu não vou estar no lugar dela. Agora, eles cinicamente negam a proposta positiva. Eu tenho uma experiência com um padre que foi até já fazer cursos na Venezuela, imagine logo onde. Né? Padre fazer curso na Venezuela. O que esse bendito padre vai fazer na Venezuela? Uma vez num debate comigo, eu denunciando as coisas, falando o que é que eles estão fazendo de destrutivo, etc. Ele vem cinicamente e diz, não, mas a esquerda, os socialistas não têm uma proposta para o mundo. Nós não temos uma proposta mundial, não temos um plano. Mas se tem alguém que tem plano, são eles. Aqui alguém está lembrando aqui que, como essa proposta é oculta, às vezes até negada, você nega que tem um propósito posterior, então alguém diz que mas o socialismo não tem uma proposta para o mundo. Bom, esta é uma frase ambígua,
Porque o socialismo, de fato, não tem uma proposta para o mundo, né? A não ser a proposta do próprio socialismo. Ou seja, eles não têm uma proposta material concreta para corrigir isso ou aquilo, mas eles têm uma proposta de que eles devem estar no poder. Então, ao mesmo tempo, eles têm uma proposta e não têm. Eles têm uma proposta, mas não têm um remédio, né? Então, o que está subentendido é a proposta vazia do socialismo. Por exemplo, o nosso presidente, o Lula, ele disse: nós não sabemos que tipo de socialismo nós queremos construir. E, de fato, eles não sabem, mas tem uma coisa que eles sabem, que é eles que têm que mandar. Então, a única proposta positiva do socialismo é o poder. O poder tem que estar na mão deles. E o que nós vamos fazer depois? Bom, daí nós pensaremos nisso. Bom, o fato é assim, algum poder alguém vai ter que ter, né? Então nós não podemos pedir que as pessoas abdiquem de todos os seus poderes. Eu, por exemplo, tenho o poder de dar essa aula, reunir um certo número de pessoas e fazer que as pessoas prestem atenção em mim durante X tempo. Isso é um poder. Eu não posso abdicar dele. Tá certo? Então não adianta nós nos voltarmos contra o conceito geral do poder. Nós caímos numa proposta anarquista. E o anarquista quer que todo mundo abdique do poder, mas ele não abdica do poder de soltar bombas para isso. Todo poder corrompe. Então vamos soltar a bomba em todo qualquer lugar, destruir todos os poderosos. Fala, mas daí você tem um poder maior que o deles ainda. Então, o problema não está na ideia de poder. Quer dizer, o poder é inerente ao ser humano. Isso, vamos dizer, nas aulas sobre a alma imortal, você vê isso. Nós somos constituídos essencialmente como poderes. Quer dizer, Deus infunde em nós alguns dos seus poderes. E nós não podemos jogar isso fora. Então, quer dizer, o horror ao poder é baseado na ideia, numa figura de linguagem. Por exemplo, você diz assim: o poder corrompe. Viu? E o não poder. Você amarra um sujeito por um monte de corrente, você joga no fundo do porão, de modo que ele não possa fazer nada, né? Você acha que isso vai fazer muito bem para ele? Ele vai se tornar melhor por causa disso? Quer dizer, a impotência de ação corrompe muito mais do que o poder. Quando você vê por que esse negócio, por exemplo, de droga e tal, isso aí se disseminou sobretudo nas favelas, por causa da impotência que aquelas pessoas estavam reduzidas. Elas são facilmente manipuláveis por um outro. Então, até quando ele fala o poder corrompe, as pessoas esquecem que isso é uma figura de linguagem. Na verdade, nenhum poder em si corrompe, a não ser que ele seja corrupto por sua natureza. Por exemplo, você que supõe 2 lutadores de boxe. Os 2 sobem no ringue com um certo poder de dar porrada na cara do outro. Se esse poder faltar totalmente a um deles, ele vai morrer. Tá certo? Mas daí, um deles coloca uma ferradura dentro da lua. E, naturalmente, isso vai corromper o resultado da luta. Tá certo? Mas por quê? Porque já é um poder inerentemente corrupto. E não um poder natural.